Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está sendo transcrita. Pronto. Estão me escutando legal? Todo mundo? Sim. Pronto. Sim, Boa tarde a todos. Eu fiz uma apresentaçãozinha para a gente acompanhar, só nesse início, para a gente ter pelo menos a noção. Deixa eu ver aqui. Um pouco lento, mas vai. Pronto. Eu sou o moderador dessa sala, tá certo? Meu nome é Reginaldo. Pode me chamar de Palito. Eu tenho 1,90 m, peso em torno de 96 a 97 quilos. Eu uso óculos. Eu sou calvo, careca, e trabalho na Secretaria de Educação há quase 15 anos, tá bom? A duração da palestra será 2 horas. Dessas 2 horas, nós vamos dividir entre a apresentação do professor, né, algumas perguntas que alguém queira, por acaso, fazer a pergunta, e no final, a gente vai deixar de 15 a 20 minutos aberto para perguntas, caso alguém queira fazer. Essa palestra está sendo gravada, né? As dúvidas serão feitas no final da atividade, mas eu já conversei anteriormente com o professor, a partir de alguns slides, ele vai perguntar se vocês têm alguma dúvida, quer apresentar alguma coisa, e a gente vai deixar aberto para ser realizado essa pergunta. Deixa eu ir para cá, que estão entrando de novo. Deixa eu ver aqui. Chamador desconhecido. Como eu tinha falado, a frequência, quando faltar em torno de 15 a 20 minutos, eu vou colocar a frequência no chat, para que vocês possam entrar e fazer a frequência. Nome do professor Humberto Hermenegildo de Araújo, tá certo? Esse é o currículo dele, é um currículo bem extenso. Professor aposentado da UFRN e membro da Academia Norte-Riograndense de Letras. Autor de romance Rastejo, 2017 a 2025. E do livro de poemas Argueirinha, 2017. Mestre em Teoria e História Literárias pela Unicamp. Doutor em Literatura Brasileira pela UFPB. E estágio de pós-doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada. Deixa eu ir lá de novo. É professor titular aposentado da UFRN e desenvolve estudos de literatura comparada, literatura brasileira e literatura e história literária, atuando principalmente nos seguintes temas: moderna literatura brasileira, regionalismo, correspondência e ensino de literatura. Autor de livros Modernismo, anos 20 no Rio Grande do Norte, em 1995. O lirismo dos quintais pobres, a poesia de Jorge Fernandes, 1997. E Asas de Sofia, e ensaios de Cascudianos, em 1998. Então, professor, seja bem-vindo, e a gente vai... Se você quiser dar uma palavrinha, eu vou colocar lá para o senhor
Eu vou tirar daqui para o senhor falar alguma coisa aí. E logo após ele começa a sua apresentação. Pode ficar à vontade, professor. Tá certo. Obrigado, Reginaldo. Se você quiser já compartilhar o título, o primeiro slide, enquanto eu vou falando, não interfere muito não, tá? Então, eu também vou me apresentar aqui, né? Antes de começar, eu sou Humberto Hermenegildo Araújo, branco, tenho 1,61 m, cabelos grisalhos, olhos castanhos claros, uso óculos às vezes, dependendo da situação. Nesse momento eu estou sem óculos, mas se for necessário para ler alguma coisa, eu vou colocar os óculos. Tem uma aparência geral de uma pessoa descendente de famílias da região do Seridó-Potiguar. Em vários momentos a gente chega e alguém já pergunta assim, você é de onde? Então, você é do Seridó? Então, é bem evidente essa minha característica, como se eu tivesse muitos parentes assim que eu não conheço, né? Eu estou vestindo uma camiseta verde musgo, estou localizado num ambiente familiar, onde trabalho, junto aos meus livros, porque eu sou aposentado, né? Então, a minha palestra, a minha fala, né, ela girará a partir desses slides, serão 10, são poucos slides, com pequenos textos, né, os quais servirão de ponto de partida para a minha fala e para as discussões que serão apresentadas. Então, é isso, assim, as minhas palavras iniciais. Agradeço a Michele pelo convite, né, Michele, muito prazer estar aqui, e espero que nós tenhamos, né, todos nós, professores aqui, tenhamos uma boa tarde. Pronto, então, esse primeiro slide ali é o título do minicurso, né? Formação de leitores, o gosto pela leitura, e aí você já pode passar o seguinte, né, Thalita? Então, esse aí é o plano geral, né? O plano geral desse mini curso, teremos 4 pontos-chave, né? O primeiro é sobre a necessidade do ensino da literatura na formação educacional e sua repercussão social, que está muito atrelado a um gosto assim, a uma questão que é a necessidade da literatura para as pessoas em geral, para todos os cidadãos, a literatura como algo necessário na formação de todos. O segundo ponto é sobre o gosto pela leitura, que é o subtítulo do minicurso, né? E como a gente está aqui em um universo que diz respeito ao ensino fundamental, às séries já finais do ensino fundamental, eu entendi assim, então eu trago aqui uma referência, que são os 2 grandes gêneros tradicionais da literatura, a poesia e a narrativa de ficção. Nós sabemos que existem vários gêneros, mas se a gente conseguir desenvolver o gosto a partir de pelo menos esses 2 gêneros, a gente estará abrindo um caminho para o restante da vida dos cidadãos. O terceiro ponto é a configuração estética, que diz respeito ao conceito de literatura, aquilo que a gente pensa assim, como é que eu sei que algo é literatura? Pela configuração estética, quer dizer, pelo uso da arte mesmo, né? E o último ponto é este aí, o ser humano particularizado na história pela via da imaginação, porque a gente fala em configuração estética, em arte, mas, na realidade, essa configuração, não só da literatura, mas de todas as artes, ela tem a ver com o ser humano, quer dizer, é uma leitura do ser humano, é uma manifestação especial do ser humano, que está particularizado numa história, portanto, contextualizado, então, mas pela via da imaginação. Quer dizer, não é um documento cartorial, vamos dizer assim, mas é um documento da memória, das artes, né? Do patrimônio imaterial. Então, esse é o plano geral do que eu pretendo falar aqui, com as suas
pernas, né? Relações com vários pontos, e vamos em frente, então, para o terceiro slide, que já é o início, assim, de uma discussão. Diz respeito ao ensino de literatura, né, que é um assunto muito complexo, complicado, desprestigiado nos currículos, né, como todo mundo sabe. E a gente pensa sempre nos vários níveis, né? Então, a gente tem, de cara, assim, 3 níveis, que é a literatura no ensino fundamental, e no ensino fundamental, já com uma diferença, os anos iniciais e os anos finais. Quando a gente pensa nos anos iniciais, a gente tem a previsão, né, de que essa literatura ela estará sendo apresentada por um profissional que vem da educação. Quer dizer, o professor, né, a professora, que atende a uma turma nos vários saberes, geralmente é assim, ela é responsável por todas as disciplinas e ela é quem apresentará a literatura às crianças, muito assim relacionada à questão da oralidade, por exemplo, né? A contação de histórias. Então, é muito interessante esse início da oralidade, fazendo gancho já com a escrita, porque a gente está ali já num universo de letramento, especificamente do que a gente chamaria de alfabetização, né, há alguns anos. E nos anos finais já é um pouco diferente, porque a gente já tem ali o docente que é oriundo do curso de letras, não mais do curso de pedagogia, mas do curso de letras. Nos anos finais, ele é o professor de português. Então, é uma pessoa que já tem uma habilidade específicas com o texto literário e com a escrita, sobretudo. Então, nesse momento, há uma, vamos dizer assim, que há uma prevalência do texto escrito, em detrimento das questões da oralidade. Ela digamos, ela é mais privilegiada nesse sentido aí. O outro nível, que é o ensino médio, então, já é uma outra qualificação, vamos pensar assim, porque aí no ensino médio, o professor já começa a apresentar uma tradição para os alunos, a tradição literária, né? Quer dizer, como é que a literatura se constituiu para permanecer ao longo do tempo com os poetas, ao longo de períodos, de estilos, né? De época. Então, no ensino médio, a gente está formando um cidadão que ele deverá gostar de literatura para o resto da vida, em qualquer profissão. Então, o médico, o contador, o empresário, a secretária, se essas pessoas gostarem de literatura, se elas tiverem uma compreensão básica do desenvolvimento da literatura na história, na humanidade, né, nas sociedades, elas estarão com uma cidadania mais completa, vamos pensar assim, né? Elas serão profissionais mais humanos. A literatura teria essa função, né, de humanizar as pessoas. E, finalmente, o último nível, né, que a gente pensa, que é no curso de letras. Quer dizer, aí é outra história, quer dizer, e eu acho que a maioria de nós aqui é oriundo de letras, né, dos cursos de letras. Já temos essa formação. Então, no curso de letras, o ensino já é diferente do ensino médio, porque é um ensino que prepara, nas licenciaturas, sobretudo, né, a formação do professor. E para quem vai para a área da pesquisa, é o conhecimento, né, acumulado da literatura. Então, nesse nível, a pessoa que vai para esse nível, ela já está predisposta a encarar o texto literário. Aí a gente não tem mais nem assim o gosto é para estar formado, quer dizer, a gente já não tem mais aquela pergunta, aquela questão assim, eu não gosto de tal coisa, eu não gosto desse autor, eu não gosto de Machado de Assis. No curso de letras, isso não deve ser uma questão que interesse.
para aquele aluno do curso, porque ele tem a obrigação de ler, mesmo que ele não goste. Ah, eu não consigo ler Guimarães Rosa. Não, você tem a obrigação de ler. Se você não gosta, é outra questão, mas nós estamos formando professores, nós estamos formando críticos, né? Então, o aluno do ensino médio, do ensino fundamental, ele pode ter essa simpatia, né? Porque ele está sendo formado o gosto, então ele pode dizer que não gosta, né? Aí o professor terá estratégias para ou respeitar isso, ou tentar modificar, né? Mas no curso de letras, não, é obrigação. A gente está formando um profissional, é como se a gente pensasse assim, um contador vai fazer um balanço, eu não gosto, mas como se ele vai ganhar dinheiro com isso? Ele tem que ter habilidade. Um médico não gosta não gosto dos pacientes. Imagina assim, né? Um médico fazer isso, né? Então, nós temos que ter essa questão aí. Então, esses níveis aí, eles são fundamentais para a gente, como profissional, para o professor, no que diz respeito a esse segundo pontinho aí, que é a reflexão crítica sobre a permanência de tabus relativos à imagem do professor. Isso não diz respeito apenas a letras, ele diz respeito a todos os professores de todas as áreas. Então, nós temos um problema, assim, que já é objeto de pesquisa, sobre a questão. Eu vou citar aqui um autor que ele aparece no final, que é Adorno, é um marxista, Theodor Adorno. Ele tem um livro que é Educação e Emancipação, e ele fez uma pesquisa, isso já é bem antigo, entende? Não é recente, não. Ele fez uma pesquisa na Alemanha, há muitas décadas, sobre isto. E ele chega a algumas constatações, assim. Muitos dos professores chegam nas licenciaturas porque não tiveram outras possibilidades, né? São várias pessoas assim, quer dizer, elas foram ser professor porque elas não tiveram como ser outra pessoa, a entrada foi dificultada na profissão que, às vezes, aqui, a pessoa queria, às vezes, ser advogado, fazer direito, mas trabalhava, e aí entra num curso noturno, às vezes, né? Acontece muito isso. E nem sempre o profissional de letras, por exemplo, ele chega no curso de letras com interesse no ensino, ou mesmo na literatura. Quer dizer, ele está ali, né? E ele, às vezes, desenvolve o gosto, às vezes ele decide, mas às vezes não. E ele vai ser um profissional que, infelizmente, vai ter problemas, né? Aliado a outra questão, que não diz respeito à pessoa, diz respeito à sociedade. A sociedade tem tabus no que diz respeito à imagem do professor. Então, a gente tem aquela imagem antiga da professora primária, né? É uma professora primária, é uma pessoa que ela é chata, ou então ela é uma segunda mãe. Tem várias imagens. Essa imagem está presente na literatura, personagens da literatura. Quem lembra do Ateneu, né? De Raul Pompeia, o professor, o diretor, né? Há muitas imagens assim que às vezes são até negativas sobre o professor. No mercado da mídia, né? Professor Girafales, olha só que figura mais pitoresca, né? O professor Girafales, assim. Quer dizer, as pessoas mangam do professor às vezes. Às vezes ele é uma pessoa que não é capaz de ter a governança, por exemplo. Às vezes, assim, um professor pode ser um bom vereador, mas prefeito, como é que um professor vai para o executivo, né? Às vezes um professor pode ser um deputado, mas não pode exercer um cargo. Então, acontece muito isso, assim, de você ou se descobrir tarde ou não. O que é que eu vou dar até um exemplo meu, assim, quando eu fui fazer letras, eu fiz
por uma questão assim muito pessoal. A minha família, ela achava que eu iria para uma área mais técnica, por exemplo, para ser contador, fazer administração, né? Porque quando eu era adolescente, o meu pai queria que eu fosse ser médico, e eu achava, e eu gostava, e ele também. Mas naquela época ele tinha condições. Depois ele faliu e até abandonou a família, então o médico acabou, né? Como é que uma pessoa pobre vai ser médico? Aí eu pensei assim, eu vou trabalhar num banco, né? Todo mundo fazia isso lá em casa. E aí eu pensei em fazer administração, e naquela época havia 3 opções, o vestibular. Então, eu pensei assim, eu comecei a gostar de ler. Aí eu pensei, bom, eu vou trabalhar num banco, fazer concurso para banco, eu vou fazer um curso relacionado à literatura, vou fazer letras. E coloquei as opções, sendo que letras no primeiro lugar, que era o menos concorrido. Passei em letras de primeira. E a minha família não sabia que eu tinha colocado letras lá em cima, né? Foi uma decepção para eles, né? Depois eu disse, eu me atrapalhei. Mas eu queria letras porque eu pensei assim, se eu vou trabalhar num banco, eu não preciso, eu posso fazer letras, eu gosto de literatura, então pelo menos vai ser uma, né? Fui fazer letras, trabalhava numa farmácia, lá uma professora da educação passou uma tarefa um dia lá, um estudo dirigido, e ela perguntou quem queria aplicar. Eu disse, eu quero. Aí fui, apliquei. Quando terminei, a professora disse assim, você já está trabalhando, é professor? Eu disse, não, eu não vou ser professor, não. Eu estou fazendo letras só porque eu gosto de literatura. Eu vou trabalhar num banco depois. Ela disse, não, mas você já é professor. Ela me disse isso, você é professor. Naquela época, era a época da ditadura, né? E não havia concurso. Aí ela disse assim, eu vou colocar o seu nome na Secretaria de Educação, naquela época chamava-se o NURE, e você vai lá e tem uma vaga para você. Porque os empregos eram assim, né? Fui embora para casa, continuei meu trabalho. Nas férias, aí eu pensei assim, será que eu vou olhar? Aí eu fui ao NURE, né? Cheguei lá, quero me inscrever, tal, fiz a fichinha. A moça olhou assim, Humberto Hermenegildo, já tem uma vaga aqui, é sua. E me deu a vaga e fui ensinar, até hoje. Quer dizer, no estado eu entrei sem concurso, depois eu fiz concurso para a universidade. Aí eu comecei a me interessar e eu vi que eu poderia realmente ser professor. Já tinha uma história antiga, assim, porque minha irmã foi professora na área rural e eu ajudei a ela. Bom, mas o que eu estou querendo dizer tudo isto é que nós precisamos ter consciência da nossa problemática, das nossas carências também, inclusive de conteúdo, porque muitas vezes nós, da área de letras, nós estamos com uma formação deficitária, não só por causa da escola, mas também por causa da nossa origem. Por exemplo, eu venho de uma família que não tinha acesso à literatura, né? A leitura mesmo, os meus pais eram assim, sabiam ler assim, ler um bilhete, né? Sabiam assinar o nome, votavam, mas eles não tinham livros, não era, no máximo lá em casa tinha um Adoremos, a Bíblia, né, também. Então, depois apareceram assim histórias em quadrinhos, almanaque, coisas assim. E a minha entrada na literatura foi muito tarde, assim, já quase no ensino médio, no ensino fundamental foi muito fraco, assim, a leitura, né? Só nos livros didáticos mesmo. Então, a gente pensa assim, nossa, eu sou da área de letras, mas às vezes eu não leio muito, às vezes eu tenho dificuldade até de escrever. Às vezes a gente escreve, quando a gente escrevia no quadro, acontecia muito. Eu, às vezes, escrevi uma palavra no quadro e um aluno, eu ensinei assim, no terceiro ano do ensino médio, no Ateneu, aí, às vezes, um aluno que fazia até cursinho fora, dizia assim, professor, essa palavra não é com X, né? Essa palavra é com C cedilha. E eu saía dali depois, meu Deus, mas assim, é que estava automatizado
eu não tinha automatizado a língua padrão, a língua culta, porque um esforço muito grande para aprender. Assim, como professor de português, eu aprendi muito. Aprendi mais do que ensinei, talvez, por causa da minha deficiência de formação. E eu, como professor de letras, eu via muito isso, sabe? Os alunos com muitas deficiências, realmente, com muitos problemas. E, às vezes, a pessoa não tem... O primeiro passo para a gente superar é ter consciência dessa questão. É ter consciência de que a gente faz parte desse universo e de que a gente precisa superar. E não é fácil. Não é fácil. Às vezes, quando a gente supera, já está assim, bem avançado na profissão. Às vezes, a gente sofre muito no início, porque a gente tem dificuldade mesmo, até com relação ao patrimônio literário, né? Porque o professor ele tem que ter o patrimônio na cabeça, ele tem que conhecer o universo da literatura, né? Então, nós temos, assim, essas questões atravessadas, né? Então, estas questões que eu falei aqui, embrionárias, e aliadas a outras que vêm à tona com o aprofundamento da discussão atualizada, ganham paridade com as discussões já clássicas da área e deixam de ser algo transversal, como se fossem específicas da área de educação. Porque existe uma outra questão atravessada que é assim, pelo menos na época em que eu estava em sala de aula na universidade, ainda havia uma disputa dentro da própria área quando a gente falava de ensino. Por exemplo, a disciplina Literatura e Ensino no curso de Letras foi muito problemática para ser implementada, porque muitos colegas da área de literatura, pesquisadores, eles diziam assim, não, esse negócio de ensino não é com a gente, não, isso é com o povo da educação, né? E hoje há um avanço grande que traz para a nossa área de letras essa competência, quer dizer, nós da área de letras, somos nós que temos a formação das questões literárias e linguísticas, então nós temos capacidade, habilidade para levar adiante essas questões, né? E as pessoas da educação, elas têm uma habilidade muito maior, com muito maior competência nos anos iniciais, né? Elas têm essa habilidade, é delas realmente. Mas quando chega assim, por exemplo, no ensino médio, o profissional das letras, ele pode ter mais conhecimento, inclusive, sobre isso, né? Então, a aptidão e o comportamento livre em relação a qualquer assunto por parte do professor, do pesquisador, porque o professor também não deixa de ser um pesquisador, será capaz de religar na nossa área a teoria e a metodologia também na prática docente. Então, eu não vou ser apenas aquela pessoa que vai repassar conhecimento, eu tenho que ser aquela pessoa interessada que estuda teoria e que pensa em como aplicar. Quer dizer, a teoria e a metodologia, elas têm que andar juntas quando a gente quer fazer um ensino bom. Então, a gente tem no curso de letras as teorias críticas, né? O princípio de abordagem do texto literário. Essas questões não deixarão de manter a ênfase no diálogo da literatura com outros campos do conhecimento das ciências humanas e das ciências sociais aplicadas. Quer dizer, não significa dizer que a gente vai agora deixar o profissional da educação fora do nosso diálogo. Ele caminhará junto conosco. Como, por exemplo, o docente de artes, da área de artes, né? Porque nós estamos muito ligados, muito relacionados. Literatura é arte também. O profissional da história. Então, a gente não pode estar isolado, mas a gente tem um conhecimento que é nosso, específico, né? A gente tem essa competência aí. Então, nós temos que requisitar a literatura comparada, as teorias críticas, como norteadoras do ensino da literatura. Isso pode parecer óbvio, né? No entanto, essa relação não pode ser necessariamente um princípio, se a reflexão sobre o ensino da literatura não for competência da nossa área, e sim, por exemplo, da área da educação.
Quer dizer, para a gente trazer a teoria, a literatura comparada, as questões de literatura para a nossa área, nós precisamos estar na vanguarda disso, porque o profissional da educação ele não terá essa habilidade, mas ele é nosso companheiro, né? Ele é nosso companheiro, como é companheiro o colega de artes, o colega da história. Então, nós estamos num universo assim que ele precisa de ter esses ganchos, mas é nossa a palavra. É nossa a palavra. Então, nós temos que fazer isso, porque se a gente conseguir, o aluno vai olhar para a gente como aquela pessoa que sabe de alguma coisa, né? Porque nós precisamos ser um pouco mestres também. Então, esse primeiro slide aí é mais ou menos isso, não é, que eu falei, e eu não estou vendo aqui se houve alguma pergunta no chat, né? Jean poderia... desculpe, eu li assim, Genate, Palito poderia... Será que teve alguma pergunta no chat relacionada a esse slide? Vou olhar agora, peraí. Ah, Eu tenho uma professora assim, essa disputa literária ainda existe. Eu acho. A professora Silvia. Boa sim, sim. tarde, doutor Humberto, tudo bem, Boa tarde. colegas? Boa Eu tarde. estava ouvindo atentamente. O meu doutorado é o uso de best-sellers e clássicos na melhoria do ensino da aprendizagem de língua inglesa através do audiovisual, através de filmes. E eu achei bem interessante quando o senhor coloca, para aqueles que gostam de literatura, numa turma de ensino médio, tanto tem o ensino fundamental como médio, educação básica. Então, aqueles que já gostam de literatura, me indica até filmes e livros, né? E aqueles que não gostam, eles têm aquelas estratégias. Eu gostaria de ouvir, se possível, umas 2 estratégias que fez com aqueles alunos que são uma versão, professora, lá vem aquele de novo, literário, a gente quer gramática, a gente quer... Estou falando em língua inglesa, certo? Uhum. A gente quer gramática, vamos lá. Lá vem a professora com aquele filme, depois aquele trabalho danado. Aqueles que têm uma aversão, uma certa aversão, uma leitura, um letramento, o que o senhor indicaria? Você pode também deixar para o final, para não atrapalhar a exposição. Obrigada. Certo. Eu que agradeço pela pergunta. Eu vou responder a essa pergunta e aí a gente passa para o slide seguinte, porque as outras, a gente pensa assim, que é interessante uma pergunta depois de um slide, porque a gente não passa direto, né, para o outro. Então, foi muito oportuno. Obrigada. Então, você tocou num ponto assim que diz respeito até às tecnologias, né? Porque quando a gente está usando um suporte ficcional, que não é o livro exatamente, né? E que não é literatura exatamente, mas ele diz respeito à ficção, a gente está trabalhando, porque um filme, né, uma ficção, a gente está trabalhando com essa necessidade da literatura, a necessidade da ficção, né? Assim, Antônio Cândido, que é um mestre, né, da nossa área, ele tem um texto muito interessante, que é o Direito à Literatura, que ele diz assim, que todas as pessoas têm necessidade da ficção e, por tabela, da literatura. Mas, quando a pessoa não tem acesso à literatura, ela termina tendo acesso a outras formas de ficção, né? Se não é o cinema, é a novela, se não é a novela, são as conversas, se não são as conversas, são as mentiras, são as fofocas, porque são ficção, né? Até fake news é uma ficção também. Então, o uso da tecnologia, o uso de algo que é paralelo, mas que faz parte do nosso universo, é muito interessante para despertar. Às vezes, assim, um filme que não é... que ele é baseado em um texto literário, ele é interessante porque ele pode despertar, né, o interesse para a leitura do livro. Agora, tem algo assim que é muito básico e que a gente enfrenta realmente um problema, que é, assim, quem nunca leu, né? O aluno que nunca leu, porque eu fico pensando assim, comparando a gente, sabe? Nós, como cidadãos comuns, né? Uma pessoa como qualquer um de nós aqui
nasceu em uma casa que não necessariamente tem livros. Como os meus filhos, por exemplo, nasceram em uma casa que tem livros. Então, desde criancinha que eles ficavam no meio dos livros, e aí eles foram lendo e eles automatizaram não só a questão literária, como a questão da escrita. Então, no que diz respeito, por exemplo, à ortografia, coisas assim, às vezes os meus filhos são melhores do que eu, porque ele nem tem dúvida, a mão já vai direto, como eles leram muito, a mão já vai direto. Aí eu penso assim, uma pessoa como o Chico Buarque de Holanda, o pai dele, Sérgio Buarque de Holanda, uma das maiores bibliotecas, né? Aqui mesmo conosco, Câmara Cascudo, né? Desde criança rodeado de livros. Então, uma pessoa dessa é uma pessoa especial, que termina, às vezes, sendo escritor, Gilberto Freire, né? Outros e outros, né? Enquanto que nós temos, assim, né, esse problema de quando é que a literatura chega para todos nós. Então, a maioria dos nossos alunos, principalmente na escola pública, tem essa defasagem muito grande, né? Então, uma das estratégias, né, é o texto curto para iniciar, porque às vezes o aluno se depara com um romance e ele acha muito difícil, porque ele está praticamente viciado na tela do celular, né, no TikTok. Então, eles não conseguem ler muitas coisas, muitos textos longos, né? Então, o texto curto, por exemplo, do poema, às vezes é uma estratégia interessante, né? Porque é um texto único, pequenininho, que você pode trabalhar muito tempo com ele. Um conto, às vezes a crônica, né? Isso não significa que a gente não vai deixar de ler romance, não, mas o professor pode ir olhando a turma, o avanço, né? Até chegar num texto maior, assim. E uma estratégia interessante, que é a mais básica de todas, eu acredito, é o tal do diário de leitura, sabe? Eu fiz essa experiência na própria universidade, numa disciplina ensino de literatura, à noite. Aí eu fiz assim, vamos fazer um diário, nós pegamos um romance, era um romance, né? E vocês vão lendo e vocês vão anotando. Anotando, enquanto você vai lendo devagar, mas você vai anotando o que quiser. O que quiser você anota relacionado àquela... Porque é um nível básico, não é de análise, não, é de você, sabe, demonstrar o que gosta. Para a minha surpresa, vários alunos demonstraram nos diários que eles não tinham uma formação literária mesmo. É como se eles não tivessem lido, sabe? Porque eu fiz assim, olha, a gente vai fazer aqui conosco, mas você pode fazer com os seus alunos lá. Então, é um laboratório, né? Então, uma aluna chegava e dizia assim, comentei com a minha mãe que eu estava lendo, ela disse que coisa boa. E aí eu conversei com ela sobre o livro. Aí ela ia narrando dessas coisas assim, que eu pensava assim que um aluno de ensino médio, do ensino fundamental, faria normalmente, mas ela era do curso de letras. Claro que eu não fui criticar isso, né? É uma realidade, você tem que encarar. E a gente lia esses diários assim em grupo. E no final, essa aluna terminou lendo aquele livro. Eu achava que ela não tinha lido ainda um livro todo, sabe? Ela leu. Então, o diário é uma boa maneira de o aluno demonstrar o que é que ele está lendo e ele, ao mesmo tempo, treinar um pouco a escrita, mesmo que ele escreva no que a gente diria tradicionalmente errado, mesmo que ele dê... Quer dizer, o professor tem que ter estratégia também para não ser aquele juiz que está botando para trás a pessoa, né? Também. Quer dizer, ele tem que dar um pouco de corda, vamos dizer assim, entre aspas, para que o aluno se sinta contemplado, goste, saiba que está para cima, né? Que ele está se aproximando da literatura. Então, são muitas estratégias, né? E a gente vai... Eu olhei, dei uma olhada assim no geral dessa semana e parece que está sendo aí uma ênfase na questão das tecnologias, né, digitais. Então, Verdade. então a gente pode também pensar maneiras, né, de como usar esse suporte ao nosso favor, porque esse suporte está indicando que a inteligência artificial
é quem vai nos dominar. Mas a inteligência artificial ela é feita a partir do que a gente faz. Ela não é original. Os profissionais pegam aquilo que já está feito e eles transformam aquilo e fica muito bom. Mas se ficar a inteligência artificial direto, acabou-se a criatividade. E a literatura é o terreno da criatividade, né? Então, a gente pode usar a tecnologia, mas tentar uma maneira de elaborar coisas criativas. Então, o que eu quero dizer assim é que a leitura ela tem que ir associada à escrita, não é? A recepção da leitura ela pode ser pela via escrita também. Então, o aluno pode falar, pode verbalizar, oralizar aquilo que ele leu, mas deve haver sempre um momento em que ele precisa escrever, nem que seja pouco, mas ele precisa escrever de algum modo, seja parafraseando, seja reinventando, né? Seja recriando, seja escrevendo mesmo de forma crítica. Então, o início de tudo, às vezes é um texto livre, né? Quer dizer, vamos falar sobre esse livro agora, sobre esse poema. Cada pessoa fala o que quiser, da maneira que quiser. Se quiser fazer um poema, fala. Isso eu estou falando no início das coisas, né? O professor não conhece os alunos ainda, ele está começando o ano, então eu acho que uma boa maneira é abrir para esse tipo de coisa e vai sendo direcionado para que depois possa surgir algo mais organizado, né? A nossa função parece ser assim, organizar as coisas, né? Assim como a literatura organiza a vida, parece que o professor ele tem uma função de reorganizar um caos, né? Porque a maior parte das vezes o que a gente vê na sala de aula é um caos, né? Chega de casa o caos, chega da rua, chega da mídia o caos, né? E a literatura ela ajuda a reorganizar, a dar forma a isso, né? Esse mesmo Antônio Cândido que eu tinha falado antes, ele ele falou uma coisa tão interessante uma vez. Ele diz assim: olha, a ficção não é o que o senso comum diz. A ficção, tudo pode acontecer. Na ficção é livre. Não, não é verdade. Na vida é que tudo pode acontecer, inclusive os absurdos. Por exemplo, você vai na rua e você é atropelado e você morre. Estava previsto isso? Estava organizado? Não. Você está na sua vida e aparece uma pandemia. Isso estava, né? Isso desorganizou tudo, matou gente. Na literatura, isto não acontece. Se acontecer, é porque é mal feito. Quer dizer, um grande escritor, ele não faz nada por acaso, né? Tá tudo organizado assim. E o leitor, quando lê aquilo, reorganiza a sua vida, mesmo sem saber, como se a literatura tivesse algo assim parecido com aquele trabalho que os psicanalistas fazem, sabe? Que a pessoa vai para o psicanalista porque está numa crise total, e aí você vai falando, e ele vai dirigindo de algum modo, e você termina, né, na maior parte das vezes, um pouco reorganizado. Então, ler também se parece com isso, né? Então, a nossa tarefa não é pequena, né? Com todos os problemas que nós temos também essa tarefinha assim, né, de formar um cidadão. O cidadão é aquela pessoa, né, que é organizada, que sabe se levar na vida, né, e que também olha para o coletivo, né, para os outros. Bom, então vamos passar para o slide seguinte, né? Palito pode passar, né? Olha, então, nesse slide, é só reforçando a pergunta até, né? As práticas educativas na sala de aula e a possibilidade do uso das tecnologias no ensino, né? Então, essas práticas educativas, elas foram originadas ao longo do tempo, né? Pela experiência de professores antigos que agiam assim na melhor das intenções, né? Às vezes com a palmatória na mão,
mas eles agiam. E elas foram, a universidade, sobretudo, ela foi se apropriando dessas práticas e foi dando a elas uma lógica, vamos pensar assim, praticamente científica, né? Quando a gente pensa numa pessoa como Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele pegou essas práticas todas e ele deu uma dimensão nova para ela, no sentido de transformação da sociedade. Então, essas práticas, elas estão hoje no seio, né? No âmbito dos nossos companheiros da educação. Essas pessoas da área da pedagogia, elas têm a competência sobre essas práticas. E nós somos beneficiados com isto, né? Até o ponto em que a gente chega a ter autonomia, como eu falei no início, por causa do nosso conhecimento. Então, o que é que nós podemos fazer? Pegar essas práticas e trazer para a área das letras para dar a elas um conteúdo, que é o conteúdo que nós pensamos, né? Tanto na área da linguística, quanto na área da literatura. E elas permitem as estratégias, né? No caso do ensino fundamental, que eu estou querendo chamar aqui a atenção, no ensino fundamental, isso já é, vamos pensar assim, devido a experiências, né? Ora, vamos pensar assim, uma coisa ideal. Se o aluno ele entrou nos anos iniciais, né? Naqueles primeiros anos, com bons professores que levaram para eles as questões da vocalização da literatura, dos contos, da contação das histórias, se eles, de algum modo, tiveram uma iniciação à escrita, né? Se nos anos iniciais mesmo, já do segundo ciclo, né? Já, no caso, a docente de língua portuguesa, a partir da quinta série, da sexta, né? Foi introduzindo, de algum modo, aí. Quando ele chega nos anos finais, então, o professor poderá introduzir isso que eu estou chamando de a tradição e os gêneros literários, né? Isso é em termos ideais, mas nem sempre acontece. Às vezes o aluno chega no 7º ano, no 8º, no 9º, e às vezes nem mesmo sabe ler. Nós temos experiência nesse sentido, né? De alunos que às vezes não sabem ler mesmo, eles foram passando e chegaram aí com esse problema muito grande. Então, é uma desigualdade muito grande na sala de aula, a desigualdade que corresponde, às vezes, à desigualdade social, porque nós somos de uma sociedade desigual, né? Então, em termos ideais, aos trancos e barrancos mesmo, é necessário que o professor, às vezes, pule etapas e chegue a esse ponto aí. O que é a tradição, né? Então, a tradição, na área da antropologia, na área da história, mesmo na área das artes, é aquilo que permanece, é aquilo que tem continuidade. Então, uma tradição, vamos pensar no momento que nós estamos vivendo agora, o carnaval, né? O carnaval, vamos pensar no que eu gosto mais, não sei se é o caso de vocês, o pernambucano. Não sei se todo mundo gosta, né? Acho interessante. O carnaval pernambucano é uma tradição. Por quê? Porque ele permanece. Aqueles blocos de frevo, né? Os maracatus, eles estão ali há décadas e eles vão apenas se renovando, mas eles são os mesmos. Se a gente chegar em Olinda e vai ver um ensaio, é o ensaio da tradição, né? Então, na literatura, a gente tem essa tradição também, né? A gente tem essa tradição, a gente tem algo que permanece. Por exemplo, um autor como Machado de Assis, ele permanece. Até hoje ele não caiu, ele permanece. Camões, né? Os grandes, os que estão canonizados, estão no cânone. Porque o cânone é cruel, ele tira alguns e bota outros, né? Por algum motivo, mas esses aí formam tradição. E mesmo aqueles que não estão dentro, que não são lembrados, eles fazem parte da tradição, porque é a tradição literária, da arte de escrever,
que foi continuando, que foi... E que a pessoa só escreve bem se lê, né? Quer dizer, nenhum autor começa do zero, não. Ele leu antes, ele vai lendo, ele vai se baseando mais ou menos, né? Mesmo no popular, por exemplo, se a gente pensar no que a gente chama de literatura de cordel, para um cordelista se formar, ele tem que ler bastante cordel, ele tem que conhecer os mestres do cordel também, para ele poder se adaptar àquelas técnicas, né, das rimas, das oitavas. O cordel não é assim, qualquer pessoa que se firma, não. Todos podem fazer, e isso é ótimo, claro, né? Por exemplo, o cordel pode ser trabalhado em sala de aula, né? Mas é necessário que o professor especifique, diga que aquilo também é uma tradição, que existe grandes mestres, é literatura escrita aquilo, né? O cordel é literatura escrita também. Então, ele pode ser utilizado em alguns momentos. Agora, não de forma tão exacerbada como muita gente tem feito, usando o cordel à torto e à direito em todas as áreas e colocando os meninos para fazer cordel direto. Por exemplo, o professor de química, sei lá, de ciências, ele bota os alunos para fazer cordel. Tudo bem, não temos nada contra e tal, mas aquilo não pode ser uma prática o ano inteiro, não, porque não pode, né? É em algum momento que você usa como alternativa, com outras, né? Porque nós temos também as outras... o universo é muito grande e muito variado, então a gente não pode ficar só em um. Então, a tradição, se ela já foi introduzida aí, quando o aluno chegar ao ensino médio, ele vai ter condições de entender melhor essa questão dos estilos, das escolas literárias, né? É outra história, porque aí seria a gente conversar com professores do ensino médio sobre isto, né? Sobre o senso comum, as aulas que são só voltadas para aquelas aulas enfadonhas. Vamos estudar o romantismo, características. Aí o professor ia no quadro, antigamente, botava as características do romantismo, os alunos não queriam nem saber daquilo, né? Então, mas os alunos precisam saber que existe essa tradição. E, no nosso caso, se é dada essa possibilidade, existe uma tradição de gêneros, né? Os gêneros literários tradicionais, o gênero épico, o gênero lírico, o gênero dramático, os gêneros que o pessoal da linguística tem trabalhado muito, né? Os gêneros da escrita, né? Que são vários gêneros, realmente, né? Mas, no caso da literatura, a gente ainda deve pensar nos gêneros tradicionais para poder ter uma formação mais especificada. E esses dois gêneros são interessantes porque eles pegam duas grandes vertentes, né? Então, a poesia, existem poesias em vários gêneros, por exemplo, o gênero épico, o gênero lírico, é tudo poesia, né? Mas se você pega no ensino fundamental poesia, e o ideal é até que sejam poemas, geralmente são poemas pequenos, né? Você não tem o poema longo é o poema épico, né? Como assim, os Lusíadas, né? Então, e se você tem a narrativa, que é o gênero de ficção, você vai subdividir em muitos, né? Romance, conto, a crônica pode entrar aí, não é? Então, mas você trabalharia a narrativa e poesia. Já é o bastante para você explorar durante muito tempo isso, para quando ele chegar no ensino médio, saber pelo menos identificar isso quando o professor começar a falar da tradição constituída, né, daquilo que se formou ao longo dos anos e que até hoje existe e está à disposição de todos nós. Porque a tradição é algo assim. Eu passo já para o terceiro slide. A tradição é algo assim. É um patrimônio nosso. É um patrimônio que nós temos na área das letras, sabe? Então, eu costumo comparar muito quando eu dava aula, comparava esse patrimônio com os patrimônios materiais, né? O patrimônio imaterial, ele pode ser comparado com o patrimônio material como uma riqueza. Por exemplo, nós temos um patrimônio muito grande no Brasil, que é o petróleo. O petróleo é nosso, é uma riqueza, né? O ouro lá de Currais Novos é nosso, é um patrimônio. Ele traz riqueza, traz economia, traz dinheiro, traz muita coisa, né?
E a literatura é um patrimônio na sua tradição. É um patrimônio que ele deve ser adquirido na escola. Então, aquela pessoa que teve uma formação na escola e adquiriu esse patrimônio, internalizou, ela pode se considerar uma pessoa com fortuna, com riqueza mesmo, uma riqueza imaterial, porque ninguém tirará isso dela, ninguém. Então, vamos pensar assim, os Estados Unidos podem invadir a nossa pátria e tomar o nosso petróleo, outro bem, mas não vai conseguir tirar o nosso patrimônio imaterial. A literatura brasileira é só nossa, não tem quem queira, não tem quem possa, né? E a gente pode ter condições de fazer disso algo universal, como, por exemplo, Machado de Assis hoje é traduzido nos Estados Unidos e é lido lá, em outros países do mundo. Então, é algo que a gente, às vezes, não se conscientiza, né? A gente, às vezes, não se conscientiza disso. E o professor, ele tem essa possibilidade de fazer com que os alunos se apaixonem por esse patrimônio. Eu estou falando tudo isso em termos ideais, mas a gente pode pensar isso como uma coisa muito interessante, sabe? De saber. Eu, particularmente, tenho muito orgulho disso, porque na minha vida eu acho que eu ajudei muita gente a gostar da literatura. Gente que entrava em letras e dizia assim, eu queria fazer era direito, eu estou aqui porque foi mais fácil. E a gente ia conversando e tal, e até chegava um momento que aquela dizia assim, não, professor, eu descobri que eu realmente gosto de literatura, que eu gosto de letras. Eu acho que eu tivesse ido fazer direito, eu não ia ser um bom advogado, não. Podia até ganhar bem, mas eu quero, né, ter essa vida digna e tal. Enfim. Mas isso são outras histórias. Então, agora, nesse ponto 3 aí, nós temos como a nossa especificidade, quer dizer, o que é que faz da literatura o nosso roçado, né? Nosso trabalho. Porque nós estamos com a questão da configuração da obra. Então, eu estou citando aí esse autor, que é Roberto Schwarz. Roberto Schwarz é o maior crítico literário brasileiro vivo, né? E ele é um autor que estuda muito Machado de Assis. No final do último slide tem uma referência à obra dele, de onde eu tirei essa citaçãozinha aí. Então, ele diz assim, o ponto de partida para a crítica, para a recepção, né, para a leitura, está na configuração da obra, com as luzes que lhes são próprias, e não na sociedade. Então, eu tenho que começar da obra, eu tenho que começar da maneira como a obra está organizada, como é que o artista trabalhou a obra, como é que as palavras estão organizadas ali, como é que aquilo ali é arte. Porque se eu pego uma receita de remédio, aquilo não é arte. Se eu pego uma peça de um advogado, aquilo não é arte. Se eu pego um discurso científico, aquilo não é arte. Mas se eu pego um texto escrito por um artista, a maneira como ele trabalha as palavras é como se ele estivesse trabalhando uma pedra preciosa. É como se ele estivesse fazendo a mesma coisa que um escultor faz, né? Que um pintor faz, ele faz com a palavra. Então, os alunos precisam entender isso. Eles precisam comparar para poder entender, porque a gente só entende comparando. Então, é muito interessante o professor conseguir uma estratégia de comparação, né? De como é que ele faz um bilhete, uma carta, uma receita de remédio mesmo, né? Para comparar, olha só como é que o artista trabalha. Ele não trabalha, né? E aí a gente tem no curso de letras essas estratégias aí da teoria, né? Das conotações e assim por diante. Então, por meio da configuração estética, a gente está falando de arte, né? De estética, o que se conceitua como universal revela a condição humana em detrimento do que possa ser local, regional ou nacional, uma vez que o âmbito atual é o do planetário.
Veja só. Na literatura, a gente trabalha com algo muito interessante, que é a condição humana. A literatura ajuda a gente a entender o que é a condição humana, o que é o homem, o que é a pessoa, certo? Então, a gente está no âmbito das humanidades, né? Então, a gente tem o âmbito das coisas técnicas e a gente tem esse âmbito, né? Então, um mecânico que trabalha com os motores, né? Com as transmissões de energia, etc. e tal, ele está trabalhando algo técnico, mas ele é um homem, ele tem sentimentos. Então, essa pessoa precisa ter a experiência da estética também. Essa pessoa precisa. Existem experiências de estudiosos da literatura que foram para presídios. A pessoa que está presa, que está ali, né, perdeu a humanidade dela. Ela está no meio, está no inferno, né? E alguém da literatura chega lá e começa a trabalhar o texto literário para quê? Para trazer, para fazer com que aquela pessoa volte a ser gente, né? A ter a condição humana. Então, a condição humana é aquilo que a gente chama de universal. Um texto que é escrito aqui, no Rio Grande do Norte, pode ser lido na Rússia, pode ser lido na Inglaterra, em qualquer lugar, né? Então, não importa nesse sentido o que é local, o que é regional, o que é nacional. Embora a gente saiba que exista o local, o regional, o nacional, né? Mas nós estamos vivendo agora, mais do que nunca, o que a gente chama de planetário, né? O planetário. Então, se alguma coisa acontece na Indonésia, ela repercute aqui no nosso bairro, né? Se alguma coisa acontece no clima, né? O clima, o que está acontecendo com o degelo, repercute aqui na Praia do Meio, e assim por diante. Então, o que eu queria destacar aqui era a condição humana, e eu quero até exemplificar com algo muito atual. Eu não sei quem já assistiu aqui o Agente Secreto, que é o filme da hora, né? O nosso. Então, ali nós temos a condição humana, né? Nós temos, sobretudo na personagem que é representada pela atriz Tânia, aquela mulher, né? Olha só, aquela mulher numa pensão ali, é uma coisa de periferia, né? Ela está ali escondendo gente, mas a condição humana aparece direto. Ela vai apresentando para a gente o que é ser humano, o que é ser gente, né? No esforço dela. Além do esforço da atriz. Veja só, uma pessoa que a gente poderia dizer assim, uma beiradeira, né? Uma pessoa lá das Brenhas, e o trabalho dela, pela arte, ela consegue chegar a Nova York, por exemplo, que é o lugar das estrelas, né? Por quê? Porque ela soube trabalhar a condição humana no papel que ela representa. Além da história em si, né? Do enredo, o enredo ali, do que está ali. Então, é uma coisa muito interessante aí, né? Então, vamos passar para o slide 4. Ainda na configuração estética, para a gente saber, será que o aluno chega a isso? Como é que eu sei que o aluno identifica assim o que é literatura, né? Então, eu tenho sempre que fazer essas perguntas, assim, como professor, pensar nisso, né? Quando eu estou trabalhando com os alunos, parar um pouco, né? Então, o discente, né, o aluno, ele identifica o texto literário do não literário? Será que ele dá alguma pista para a gente, para que o professor saiba que ele está sabendo que aquilo é literatura? Como é que ele sabe, né? E eu acho que a gente só sabe comparando mesmo, é necessário comparar, né? O que é literatura, né? Ora, a literatura é uma discussão filosófica muito grande, né?
que a gente não vai discutir aqui, porque a gente pode chegar até a um consenso e dizer assim, é literatura aquilo que dizem que é literatura. É literatura aquilo que foi instituído como literatura. Né? E não deixa de ser, claro, porque chegou um momento que as pessoas foram produzindo determinados textos, sobretudo na sociedade em que surgiu o romance, em que surgiu esse conceito assim do que é literatura. Literatura como no lado estético, porque antes literatura era muito mais geral, né? Muito mais geral, mas hoje a gente pensa a literatura com algo que tem intenção estética. A palavra escrita com intenção estética, ela se torna literatura. Eu vou dar até um exemplo aqui muito interessante. Olha só, todo mundo aqui já ouviu falar em Câmara Cascudo ou leu alguma coisa dele, o grande folclorista, né? Ele coletava dados, ele pesquisava. Então, ele pegava uma história de Trancoso aí, que é da oralidade, que ele chamava de literatura oral, né? E ele registrava, e ele publicava livros com essas histórias. Na hora em que ele escreve um livro, transcrevendo uma história desta, ele nunca escreve do mesmo jeito que ele ouviu. Porque quando acontece a contação de história, a vocalização, acontece a performance. Então, o contador de história, ele usa os olhos, ele entroncha a boca, ele faz gesto, ele mimetiza. Então, o texto escrito não consegue reproduzir aquilo. Há uma tentativa e há resquícios da oralidade, há registros ali, né? Então, essa pessoa, Câmara Cascudo, quando ele escreve o texto que ele ouviu, ele está transformando aquele texto em literatura. E ele está colocando uma intenção estética, que já existia, mas de outra maneira. Mas ele está se transformando num escritor. Então, Câmara Cascudo é um escritor quando ele publica 100 histórias brasileiras, por exemplo, né? Quando ele publica os livros de história, de histórias, né? Como ele chama. Então, ele se transforma num escritor, porque ele trabalha com a intenção estética, quer dizer, ele usa as palavras de determinada forma para que o leitor, ele já sabe mais ou menos, né? Existe um horizonte de expectativa. Quando o escritor escreve, ele tem na mente que o leitor vai receber aquele texto como literatura. E aí ele começa a burilar, ele usa o adjetivo que era para estar aqui, ele desloca para acolá, o poeta já faz outras sonoridades, né, para a pessoa se encantar, virar criança novamente, né? Então, o aluno gosta de ler algo produzido com intenção estética, o aluno precisa gostar mais disso, às vezes, não é que ele despreze nada, nem que ele deixe de ler nada, não, mas é que ele precisa ter um gosto especial por isso. Ele precisa ter ele saber, ele identificar, né? Ele saber, isso tem intenção estética, isso aqui foi feito como, né? Isso é arte, né? Por que a literatura é arte? Porque é o mesmo trabalho dos artistas em geral com a palavra, com os sons, né? Com a sintaxe. Então, aquilo que o pintor faz na tela, o artista faz no texto, na palavra, né? Então, é possível a gente pensar que essas coisas andam juntas. O trabalho do professor de português pode ter uma ressonância muito interessante no trabalho do professor de artes, e vice-versa. Às vezes é muito aconselhável que andem um pouco juntos em alguns momentos ao longo do ano letivo, entende? Eu acho que é interessante fazer isto aí. Então, esses dois slides aí, eles são interligados em um ponto, que é o uso
da literatura no sistema escolar, os usos, aliás, né? Os usos são os usos, porque são muitas maneiras. Eles não podem prescindir de um método integrado de análise das configurações estéticas e dos contextos específicos. É necessário fazer essa ligação entre a configuração estética e o contexto específico. Ou seja, por mais que eu fale em universal, que é algo que está muito acima do local e do regional e do nacional, eu não devo me esquecer desses detalhes. Então, eu posso falar em literatura brasileira, eu posso falar em literatura do Rio Grande do Norte, literatura local, porque há aí uma identidade, há aí um pertencimento. Então, é possível fazer essa ponte, e, inclusive, hoje já existe algo oficial nesse sentido aí, né? Agora, o que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Se a gente fizer só a configuração estética e não puxar o contexto, a gente estará deslocando a literatura do mundo, né? Porque há um contexto, quer dizer, alguém escreveu em 1950, quando a sociedade era de tal maneira. Esse texto foi escrito no século XIX, então ele não poderia ter sido escrito hoje. Ele só teria que ter sido escrito no século XIX, não é? Então, isso é contextualizar. E como é que era a sociedade do século XIX? Né? Como é que as pessoas escreviam naquele momento? Naquele momento ali existia, por exemplo, um estilo de época determinado, que prevalecia. Existia o romantismo, que mais ou menos todo mundo tinha uma identificação com tais temas. Né? Então, isso é diferente de você pegar o quadro e botar as características, né? Só as características ali. Outra coisa também é o professor trabalhar com o aluno que está ligado na tecnologia. O professor vai dar uma aula sobre romantismo. Aí o aluno, agora não pode mais ser na sala de aula, né? Mas em casa ele baixa o Google, está tudo lá. Quer dizer, ele falou mais, o aluno pesquisou, às vezes, coisas que o professor nem se lembrou de falar. Ele já tem aquilo na palma da mão. Então, o professor tem que ter uma estratégia de saber fazer com que o aluno pesquise e o professor arremata as coisas. O professor arremata. Ele não precisa dar uma aula direto ao dispositivo, né? Ele pode fazer atividades, mas ele pode ter intervalos, ele pode intercalar com exposições, porque o aluno precisa ouvir o professor. É difícil, mas ele precisa, porque senão o professor não é professor. O professor tem algo a ensinar. Na realidade, é isso, né? Bom, então, o que eu estou querendo dizer também é que a literatura não é puro deleite. Se ela fosse puro deleite, era só configuração estética, mas ela não é apenas isso. A literatura, ela não é apenas sorriso, a literatura não é apenas prazer, a literatura não salva pessoas somente, não. Ela é também problematização. Então, ela é problematização e fruição. Ela é as duas coisas também. Porque uma literatura, um texto literário, pode colocar alguém em crise. Em vez de salvar a pessoa, a literatura pode botar a pessoa a perder também. A pessoa pode entrar em crise, né? Depois se encontra. Então, é uma ilusão a gente pensar que a literatura vai salvar pessoas, né? Vai endireitar pessoas. Não. As pessoas são muito complicadas, não necessariamente isso acontece, né? O bom é que haja o espaço de confluência entre o lúdico e o problemático. Porque quando uma pessoa lê, já num nível mais avançado, assim, Dom Casmurro, né, de Machado, ela se depara com um problema sério, que é a traição e a desconfiança, não é? E isso não é simples de resolver também. Então, existem vários textos, né? 100 anos de solidão, né?
Lúcia Fraga está colocando aí. Então, há algo ali que mexe com as pessoas, né? Que mexe com desde os preconceitos até a desorganização, as várias possibilidades. Então, isso é realmente muito interessante de se pensar. Bom, então, a gente teve apenas um momento de abertura para falas, né? Eu acho que a gente poderia agora, não é, Palito? Não sei se você está olhando aí a hora, mas eu acho que a gente poderia já abrir para questões. Não sei se tivemos mais perguntas no chat ou se abrimos mesmo para questões, né? E a gente vai retomando essas coisas. Pronto, Agora, deixa eu... antes... Sim, pode não. Pode falar. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Queira colocar alguma coisa? Algum questionamento para o professor Humberto? Deixa eu pedir uma licença aqui, enquanto vocês se organizam. 2 minutos, eu vou precisar ir ali tomar um remédio, mas é rapidinho, 2 minutos, de fato. Aí eu volto, tá? Na volta aí, tá bom? Ok. Ok. É só uma Ok, licençazinha. professor. Tá. Professores, estão gostando, querem fazer alguma pergunta no retorno do professor? Pode ficar à vontade aí. Nós temos ainda mais 2 slides. Quando for às 15h05, eu coloco a frequência lá para vocês, tá bom? Vamos aguardar a volta do professor. Jonadá perguntou se terá certificado. Sim, terá certificado. O certificado é feito pela própria Even. Eu acho que daqui uns 20 dias você vai entrar, do mesmo jeito que você fez a sua inscrição, lá vai estar certificado. Você vai receber esse certificado. Tá bom, professor? Então, obrigado, viu, pela paciência aí. Estou voltando. Estou tranquilo, professor. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer ao professor, ou algum caso, algum relato de algum caso, né? Às vezes a pessoa tem casos experientes, né? Pode falar. Eu mesmo, professor, eu vim conhecer a literatura no cursinho, professor Uhum. Vieira. Professor Vieira, Sim. do Dinâmico. Aí, às vezes, ele dava literatura e eu ficava sentado na frente, ele falando, contando as histórias, e aquilo ali me encantava. Eu disse, nossa, mas eu já tinha 19 anos. Tá? No ensino médio, a gente não via muito pouco essa parte de literatura. Uhum. Mas no cursinho foi onde eu comecei a gostar. E como o senhor disse aí, meus pais não tinham livro em casa, né? Então a gente lia muito pouco. Eu e meu irmão, nós lemos muito pouco, porque não era uma família de pais que gostavam de ler e tinha livros em casa. Eu não tinha, Isso. infelizmente. Essa é uma realidade muito comum na nossa sociedade, realmente, sabe? E, às vezes, a escola é o único caminho que a gente tem para se aproximar da literatura. Tem uma coisa que eu, assim, ia falar e terminei não falando, que é o suporte de leitura na escola, sabe? Então, por exemplo, a questão do livro didático,
O livro didático que é oferecido aos alunos, né? Uma boa parte eles são distribuídos, né? Assim, houve momentos em que era comprado, mas eu estou achando que eles são mais distribuídos agora, gratuitamente, né? E tem aquelas publicações dos editais, né? As publicações que o governo leva para as bibliotecas, que distribui, ou então livros mais barateados, que são comprados nas feiras, como, por exemplo, o Vale Livro, né? Que quando tem a Feira do Livro, a pessoa leva. Então, são suportes que estão ali, e o professor fica, às vezes, sem muita opção, sobretudo no que diz respeito ao livro didático, porque ele está ali, está na mão do aluno, é algo oficial, realmente, que houve todo um trabalho, né? E o professor, às vezes, fica, como é que eu diria assim, sugestionado a seguir aquilo ali, ao pé da letra, né? Mas o que eu quero chegar no seguinte ponto, assim, se o professor se conscientiza da sua questão, como eu falei no início, e se ele adquire, superando isso, adquire uma formação, ele passa a ter autonomia para escolhas e para elaborar coisas. Então, por exemplo, o livro didático está ali e ele deve usar, mas não necessariamente usar ao pé da letra, 100%, seguir todos os dias aquilo ali. Ele pode usar como um suporte e ele pode ter alternativas ao livro didático, porque o livro didático é, no fim das contas, o que está mais facilitado para o aluno ter em mãos, né? E, às vezes, o aluno não tem como nem comprar livros, né? Mas as tecnologias podem facilitar isso, né? Quer dizer, os livros que estão baixados na internet, gratuitos. Antigamente era muito difícil você pegar os livros obrigatórios de leitura e você tinha que comprar. E agora muitos de domínio público estão ali disponíveis e são possíveis de serem usados também. Então, há essas alternativas. Alguém falou dos clássicos, não foi? Uma pergunta. Fui eu. Sim, Seu certo. Humberto, doutor Humberto. Porque Sim. quando eu falei dos clássicos, por exemplo, nas estratégias, porque assim, eu não mando os alunos, a gente sabe as condições do aluno da educação básica pública. Nem todos têm condições de comprar livros, e muitas vezes nem o sebo eles querem, eles estão na era digital, né? Isso. Então, através dos clássicos e best-sellers filmes baseados nesses livros, é que eu trago e depois eu tenho uma discussão. Mesmo, às vezes, né, que a gente também, são turmas numerosas, ensino médio, né? Quando é infantil já é mais fácil, Mowgli, né, The Little Prince, O Pequeno Príncipe, as crianças amam, Pinóquio, é mais fácil. Mas quando, por exemplo, ensino médio, é assim que acaba, a questão da violência doméstica, eles gostam. Mas, às vezes, chega um estilo Humor dos Ventos Uivantes, né? Sim. Uma versão mais antiga, agora vem uma versão nova aí. Então, assim, há uma certa dificuldade, mesmo a mensagem, né, trabalhando a biografia, o autor, né, mas sempre há alguma resistência. Aquilo que o senhor falou, sabiamente. O aluno não foi acostumado a ler, ele não teve uma vida literária em nenhuma época, nem no Fundamental 1, e está chegando no final do nem Fundamental 2, nem ensino médio. Quando está terminando o terceiro ano, ele precisa ter atualidades, porque o Enem é atualidades, principalmente. Sim. Né? Atualidades, você está atual, e também você precisa estar antenado, né? Antenado, atualidades. E ele precisa ter uma leitura, saber quem é um autor X, gêneros, até porque isso cai no Enem direto, né? De forma indireta, não exatamente ao total. Então, eu acredito que alguns alunos sentem aquela repulsa pela literatura, quando é mais gramática, mas a gente sabe que é contextualização. O Enem, hoje em dia, é texto, interpretação e atualidades. A gramática está embutida. Então, através dessas obras,
a gente ensina ele a interpretar, a pensar, a refletir, e muitas vezes isso eles não são muito favoráveis, não todos, claro, mas que eu também, como o senhor, eu acredito que eu fiz alguns leitores até o presente momento, que ainda estou nativa, e obrigada, Lúcia, que bom. E acredito que as interpretações, os alunos, mesmo aquele final dramático, psicológico, mas deixa uma mensagem muito boa. Eu trabalho muito nessa área de interpretação, literatura distópica, Aldous Huxley, Kafka, e também mais, e nosso Grande Sertão Veredas, né? Macabeia, de Clarice Lispector, né? Então, assim, vou deixar o senhor só responder, que eu me alonguei muito. Mas há uma certa resistência, entendeu, doutor? Sim. Então, é uma boa maneira, uma boa estratégia essa, porque ajuda a pessoa a entrar no universo da literatura. O que o professor tem que fazer, na realidade, é assim, numa estratégia dessa, ele vai, chega num ponto que aí ele chega a um romance, a um texto escrito, porque o aluno já estará, né, preparado, mais ou menos. Então, eu queria só dar um exemplo aqui de clássico, né? Olha, os meus filhos, eles estudaram no NEI da universidade, o Núcleo de Educação Infantil, isso há muitos anos. Então, eles já são adultos hoje, casados, né? E eu me lembro que, naquele momento, eles estudaram no NEI, que era ainda a alfabetização, a Odisseia de Homero. Agora, que Odisseia? Não era a Odisseia, aquele texto que a gente pega, o livro inteiro, não é? Era uma edição adaptada para crianças, ilustrada, sabe? Com letras bem grandes. Então, era um texto pequeno, mas ele apresentava basicamente as aventuras da Odisseia. Aquilo ali foi marcante para a vida inteira, porque, ora, um leitor que está começando, ele começa pela história mais tradicional, mais antiga da escrita, né? Que começou na oralidade e depois, né, foi transcrita. Então, é muito interessante. Isso era, então, um clássico, ele pode ir para qualquer nível de ensino. Depende da maneira, da estratégia utilizada, não é? Outro exemplo também, eu me lembro na 8ª série, ela estudava numa escola e houve um seminário de pesquisa sobre a Semana de Arte Moderna. Aí, como professor de letras, eu pensei assim, não falei com ela, né? Mas eu pensei cá comigo assim, mas como essa professora na 8ª série vai trabalhar o modernismo, a Semana de Arte Moderna, como que ela vai fazer isso? Trabalhar. O aluno nem viu, né, as outras coisas, ela nem tinha... Os alunos estavam começando, aí vai... Bom, mas o que é que a professora fez? Ela mandou eles pesquisarem na internet mesmo, e onde eles quisessem, né? Sobre a Semana de Arte Moderna. E ela fez um trabalho com um professor de artes para ele trazer Tarsila do Amaral, sabe, de Cavalcante, trazer os pintores também. E aí, esses alunos fizeram essa pesquisa e, no final, os alunos apresentavam para os pais. Era uma escola muito interessante, uma cooperativa. Aí a gente foi assistir. E foi excelente, quer dizer, eles não ficaram nesse negócio assim, o modernismo, eles tocaram o modernismo, falaram do modernismo, mas era como uma introdução àquilo, né? Mas eles falaram de tanta coisa boa, interessante, e de Macunaíma de Mário de Andrade, sem ter lido, né? Mas eles tiveram essa informação, certamente no futuro alguém quis ler. Então, poemas, né, de Manuel Bandeira, eles trouxeram e fizeram uma apresentação muito bonita. Então, é possível, em todos os níveis, a pessoa começar de qualquer ponto. Então, a ideia dos clássicos é boa, é interessante, né, porque a pessoa vai se deparar com aquilo em algum momento da vida, né, com aquele livro, mais tarde, ou não, né? Mas eu acho que, assim, tudo é válido desde que o professor tenha a estratégia para combinar isso com a recepção da obra e com a produção de escrita depois. Quer dizer, é interessante que o aluno possa escrever algo depois também, né, sobre aquilo. E que ele tenha um momento de
um momento bom, sabe? De discussão, de apresentação dessas coisas e tal, porque a aula de literatura fica uma aula diferente. Às vezes a Professor gente tem Humberto, medo, né? Pois não. Outras pessoas vão a, querer falar, né? Eu é, vi que tinha aí. Denise Rosa levantou a mão aí, ela é a próxima. Denise Rosa. Denise, pode perguntar o que você quer Oi, boa perguntar. tarde, professor. Boa tarde a Boa todos. tarde. Eu tinha colocado lá no chat perguntando a respeito, primeiro, sobre uma dica para trabalhar a literatura com os alunos do Fundamental 1, dos anos iniciais, assim, por volta dos 6 anos, né? De 6 a 11 anos. E falei também lá se seria uma boa ideia os clássicos, mas os clássicos da literatura infantil. Certo. É interessante, agora existe algo hoje que a escola é um problema para o professor, como é que ele vai resolver isso? Alguns clássicos têm problemas assim de rejeição em alguns enredos, de algumas coisas. Eu vou dar só um exemplo assim. O meu neto, uma vez, ele vem dormir várias vezes aqui em casa, mas numa dessas vezes ele pediu para eu contar uma história. Aí ele tem 6 anos, tinha 6 anos. Aí eu comecei a pensar as histórias. Bom, vou contar a história tal. Todas as histórias que eu me lembrei, tinha terror no meio, tinha morte, tinha... E hoje, né, os estudiosos não recomendam na escola essas histórias, né? Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, mata, né, degola, tal. Então, é um problema, né? Que antes ninguém pensava nisso, mas hoje, então, temos esse problema, e alguns clássicos passam por aí também, clássicos infantis, né? Os irmãos Grimm, alguns têm essa questão, mas nada que não seja resolvido. Mas, enfim, eu inventei uma história, aí eu mesmo adormeci, e depois ele assim, vovô, conte outra. Ele bateu em mim para acordar, conte outra. Agora eu vou pensar em outra. Bom, mas o que eu acho, assim, que nos anos iniciais, nós temos vários autores, infelizmente, nós temos a questão o problema da aquisição, né, do livro, as condições financeiras. Então, a gente pensa assim, em autores como Ruth Rocha, por exemplo, né, que é uma boa escritora, mas às vezes o aluno não pode comprar, né? Mas às vezes na biblioteca da escola tem esses clássicos aí. E tem também aqueles livros que as pessoas inventam de escrever para vender. Então, tem muito livro infantil que algumas pessoas publicam porque tem um mercado e não necessariamente a, a coisa estética está presente ali. A pessoa, às vezes, força a barra, vai formando rimas dentro do texto para achar que o aluno, como é mais infantil, é mais ingênuo e tal, né? Mas alguém aí falou sobre a biblioteca, né, dizendo que tem várias opções boas, né? E, de fato, então, o que eu acho assim é que o professor, tendo uma boa formação, ele vai ter autonomia para escolher determinadas obras e também fazer isso de forma integrada com a tecnologia. Quer dizer, tem materiais que estão disponíveis na tecnologia que trazem músicas também, que trazem filmes e que podem ser intercalados, né? Porque a criança, ela pode ler, às vezes ela não sabe ler, mas ela pode acompanhar pelas ilustrações, né? E aqueles que já sabem ler alguma coisa, é muito interessante o exercício da leitura e da escrita, como um fechamento, né? O aluno se sentindo um pouco autor. Não importa se ele não é escritor, não importa, mas ele pode ter a sua escrita criativa também, né? Eu acho que é uma boa maneira aí. Então, as estratégias dos anos iniciais que
olha, uma sugestão aí, né? Do Pinóquio na adaptação. Esse trabalho com os anos iniciais, que vem muito ligado ao pessoal da educação, existe toda uma... Por exemplo, aqui mesmo na UFRN, eu não sei se já se aposentou uma professora, que esqueci o nome dela agora, que ela trabalha muito com literatura infantil. Ela tem um conhecimento acumulado sobre isso. Quer dizer, a maioria das pessoas que passou pela pedagogia passou por ela, ela conhece muito bem, não é? Esse material aí. Talvez mais do que quem está na área de letras mesmo, porque na área de letras a gente trabalha com os anos finais do fundamental e com o ensino médio, né? Então, os anos iniciais, assim, tem uma outra estratégia, né? Que é você trabalhar sempre ali fazendo a passagem da oralidade, né? Da vocalização. Então, nesses anos aí, o professor tem que ter uma maneira de leitura em voz alta que ele possa fazer, que ele possa seduzir. Ele tem que se transformar um pouco num artista, né? Para poder isso dar certo. Mais alguém... Palito, sim. Mais alguém tem uma pergunta a fazer? Nós já estamos já nos momentos finais. Eu queria mostrar um pouco ali os slides em que eu coloco as referências, só os finais para poder... tá? Enquanto isso, se alguém quiser perguntar alguma coisa. perguntar, né? Enquanto você coloca as... Só Mas, para... sim, Desculpe, só fazer um parêntese aí, né? A professora, eu lembro quando a gente tinha inglês no 5º ano, aí eu preparei uma aula maravilhosa sobre Chapeuzinho Vermelho, trouxe o bonezinho, tudo, que decepção. Professora, isso é para criança, e eu realmente já foi... e assim, eu vi a estratégia que, assim, aí trouxe o Pequeno Príncipe, aí realmente aceitaram, né? Já as novas versões. Você tem Up, né? Também aqueles... Também, para trabalhar alguns atores, tem Up, tem Era do Gelo, alguma... Também, né, em língua estrangeira, uma coisa muito interessante é a música, né? A letra da música. Nemo, né? É poema, né? Aquilo é poema. Em Pinóquio, até a música, né? A música da Fairy Tale, e a maneira de você trabalhar, né? Trabalhar a questão também das igualdades, né? A fada negra, né? E assim, a questão racial, trabalhar... hoje as obras são mais, né? Mais adaptadas de uma maneira que se faz entender, né? A história. Porque se a gente for ver, esses clássicos são brutais, né? A gente sabe que foi os Green Brothers, né? Os irmãos Green daquela época, né? A história é terror, é horrível. Isso. Muito, é a época, né? Claro, então, por isso que é importante contextualizar, né? Porque na contextualização, por exemplo, Monteiro Lobato, né? Ele fica quase banido da escola porque dizem que ele é racista. Mas, se você contextualizar, você vai mostrar que, naquele momento em que ele escreveu, se ele escrevesse hoje, talvez ele já não escrevesse com aqueles componentes ali, né? Na realidade, quando o negro aparece lá, mais do que racismo, está tendo um status de personagem. A entrada do pobre na literatura, a entrada do explorado, que não era possível, então... Nesse sentido, ele era um inovador, mas já traz carregado com os preconceitos da época, né? Então, é necessário compreender. Agora, alguém perguntou aí também... Denise. Porque eu gostaria depois, para a gente encerrar, só um minutinho. Denise, depois para a gente encerrar, deixa eu ver aqui. Tem um aqui que é do EJA. É isso que eu ia falar. Mas pode falar, Denise. Qual a melhor literatura para o EJA? Aí depois a gente responde essas duas perguntas e depois a gente encerra. Denise, e depois... Eu acho que eu não me expressei bem, né? Realmente, eu sou pedagoga e talvez a minha compreensão de clássicos
foi um pouco além, não sei, porque eu não estava me referindo exatamente a esses que eu vejo mais que talvez fossem trabalhados na educação infantil, eu não trabalho na educação infantil, né? Esses que foram mencionados, Chapeuzinho Vermelho, Patinho Feio, eu acho, enfim. Mas eu estava falando que eu acabo considerando clássicos, assim, talvez modernos, não sei, me corrija, muitos livros de grandes autores, como Ana Maria Machado, Ruth Rocha, que foi bem colocada, né? Enfim. Então, assim, os livros que eu me referia, por exemplo, era A Menina Bonita do Laço de Fita, O Reizinho Mandão, né? Bom Dia a Todas as Cores, o próprio Pequeno Príncipe, que eu já trabalhei bastante. Então, era essa literatura que eu estava me referindo, e não as outras que foram mencionadas, se eram boas literaturas de fato para os anos iniciais, porque ao meu ver, sim, mas eu gostaria de saber com quem pode falar com propriedade, né? Porque eu sou pedagoga, eu não sou da área de letras. Sim, não, claro, então é isso mesmo, você tem razão, entendeu? Eu falei porque, assim, na realidade, aqueles livros, aquelas histórias, não são nem livros, são as histórias, né, que estão muito ligadas à oralidade mesmo, mas que alguém escreveu também, botou em livro, como o Camões colocou. Eles são considerados também clássicos, de um determinado momento, mas são também clássicos, né? Agora, é muito pertinente a sua colocação. Esses autores que você falou são escritores nossos, né, e que eles trabalham com a questão da estética, de fato, né, com a configuração estética. São autores premiados, são autores já clássicos nossos, né, e também tem outros que estão fora, né, do Brasil, né, mas eu acho que é isso mesmo. É interessante, porque aí a pessoa pode trabalhar, o professor trabalha a iniciação, o gosto pela literatura, e com menos intenção de contextualização, talvez, do que a gente trabalha no ensino médio, porque no ensino médio é necessário contextualizar por causa da época, dos estilos, né? E até mesmo nos anos finais já é possível uma contextualização. Esses aí é como se eles trouxessem de maneira bem clara e direta já as questões mais universais de formação, né? Professor, Sim. rapidinho, só passando aqui mais uma vez, tá? Em nome da comissão organizadora da GENAT, agradecer a todos e todas que estão presentes aqui, agradecer ao professor Reginaldo pela brilhante condução. Eu fiquei mais aqui nessa sala, né? Mal fui nas outras, que ninguém saiba. E agradecer imensamente ao meu mestre, né, professor Humberto. Obrigado. Ele sabe da admiração, do carinho que eu tenho por ele, né? Fui sorteada, né? Ganhei na Mega Sena ter sido orientadora dele. Fui a última, ele já não me aguentava mais. Doido para se aposentar. Professor Humberto, sempre muito bom ouvi-lo. Sempre muito bom. Eu sempre aprendo com você. Sempre. Tá, joia. Obrigado, Michele. Então, só mais essas palavras finais, eu vou voltar aqui rapidinho para Tem uma pergunta aqui, professor. Sobre o Qual EJA, a melhor literatura? Sobre o EJA, isso aqui é interessante. Certo. Então, olha, o EJA tem uns problemas assim, né? Que é o problema inicial, né? Do descompasso, né? Da formação e da necessidade da superação desse descompasso, porque são pessoas que trabalham e que precisam. Mas, por outro lado, há uma abertura muito maior para todo tipo de literatura, porque são adultos. Então, você pode trabalhar textos já bastante problematizados, porque essas pessoas ela já tem uma vivência grande, tem muita experiência, né? E o professor tem que respeitar esse conhecimento acumulado que elas têm. Então, a escolha o leque para a escolha é muito maior. Então, na realidade, o professor pode trabalhar qualquer texto, ele só tem que ter as estratégias, né? Porque os alunos, eles não são... Você não vai trabalhar coisa infantil com eles, né? Uma linguagem infantil, porque eles vão perder o interesse. Eles não têm, eles têm vivência, eles têm questões que estão muito aquém de preconceitos, muito aquém de coisas, né? Eles estão numa sociedade desigual, eles trazem dúvidas, eles trazem sofrimento, né? E eles têm muito a ensinar.
Então, eu acho que o professor tem a faca e o queijo para trabalhar com essas pessoas. É possível fazer até diário de leitura com eles também, é claro, né? E eles são capazes de compreender mais do que a gente pensa, às vezes. Eu acho que o EJA é uma experiência muito interessante, realmente, porque o professor estará trabalhando com um parceiro, com uma pessoa, um cidadão que é igual a ele, já, adulto, que está no trabalho, no mundo do trabalho, né? E o que ele tem que... O gosto pela leitura tem que ser despertado da mesma forma da mesma forma que a gente faz com crianças, mas claro que o texto já não pode ser aquele texto, vamos dizer assim, com alguma pretensão de infantilização. A gente tem que ter esse cuidado, né? Porque eles são adultos. Então, se você pega a Hora da Estrela, por exemplo, né? O aluno do EJA, ele vai compreender perfeitamente aquilo ali, e assim por diante. Então, é isso. Agora, eu queria trazer, assim, por causa do tempo, né, que está em cima, Isso, professor. é só para especificar melhor. Olha, eu trabalhei com Adorno, quando eu falei em educação e emancipação, aquela necessidade que o professor tem de ter autonomia. Robert Schwartz está nesse livro aí, Martim versus Lucrécia. Antônio Cândido, literatura, o direito à literatura está em vários escritos, Antônio Cândido é um mestre. E eu trago aqui só como sugestão, quem quiser, uma vez que está disponível na internet, esse livro que eu organizei com um colega, José Luiz Ferreira, O Semiárido na Literatura, A Água dá o Tom, Sugestões de Atividades de Ensino. É um livro já antigo, que é de 2013, mas são algumas sugestões, naquele momento ainda estava em discussão a implementação das questões assim mais atuais, de como é que a gente trabalha com temáticas determinadas, né? Com metodologia, e são exercícios, são vários exercícios, era voltado para interior, para lugar onde tem açude. A gente pegou textos de vários autores, né? E colocamos aí com sugestão de atividade de exercício para trabalhar com os alunos. Fizemos algumas oficinas, mas aqui está na internet, tranquilo, se alguém tiver interessado de ler. E o último slide, então, que é o slide do agradecimento, né? É essa propaganda aí do meu site. Esse site aí é um site que eu fiz voltado para literatura, a minha literatura, os meus livros, o que eu produzo. Então, se alguém quiser me conhecer melhor, está aí, tem várias dicas de leitura de textos que eu escrevi, do romance, do livro de poesia, de alguns contos, entrevistas, inclusive tem uma entrevista com Michele Paulista, que eu coloquei lá, que ela me entrevistou, né? E outros colegas. Então, professor, deixa eu me amostrar um pouquinho, porque o povo do povo do litoral é muito amostrado, né? Eu tive a honra de participar da leitura prévia, né, de Rastejo. Sim, Foi muito bom, né? Então, Rastejo assim, é um livro que eu realmente indico muito, acho que vale muito a pena. Não sei como é que você adquirir, professor, com o senhor ou é na cooperativa? Na cooperativa cultural, eu deixo sempre lá, porque eu tenho de qualquer maneira também. Eu tenho, mas, assim, às vezes tem um probleminha de onde entregar, como entregar, né? Mas também, se alguém tiver interesse, claro, né? Ele está na cooperativa cultural mais, né? Esse é um livro que, para o EJA, é bom, por exemplo, sabe? Porque ele é mais problematizador. Não é um livro para criança, não, mesmo. Eu tenho consciência disso, sabe? A criança vai ter uma certa dificuldade, porque tem muitas questões aí. Bom, mas é isso, eu gostaria de agradecer, não sei se o tempo foi suficiente, teria muito mais questões aí, mas a gente fica preso um pouco ao tempo, né? E você, Palito, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade aí, de acompanhar a gente ao fim. Eu queria agradecer. O senhor é amigo de um grande amigo meu, João Maria Fraga, falou muito bem do senhor. João Maria Fraga, da eu história. queria agradecer. Não conhecia, né? Como Michele disse,
a gente escutando o senhor falar, nossa, a gente fica fazendo aquelas lembranças da nossa infância, das coisas que a gente passou. Só queria agradecer a todos, Obrigado. ao professor especial que se dedicou para estar aqui há 2 horas, quase 2 horas e meia, que a gente entrou às 13 horas. Certo. Né? Mas muito obrigado, e a gente vai se ver em outra oportunidade, tá bom? Lúcia, Tá certo. Lúcia e Ceissa, né? Lúcia é minha conterrânea também, Lúcia, porque eu sou da mesma terra de João, viu? Então, É. por tabela sua também. Eu sou muito amigo também de Ceissa, viu? João Maria de Ceissa, tudo gente fina e inteligente, e a universidade lucra muito com essas pessoas. Viu? E de Macau, viu, professor? Ainda mais. De Macau, né?